Vamos abrir Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mirra de linho, mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Amém. Vamos orar? Deixa a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, agora estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, Senhor. Fala com cada um de nós conforme a nossa necessidade. Só o Senhor sabe como está o coração de cada um aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos atentos à Tua palavra. E que a Tua palavra nos transforme nessa noite. Que a Tua palavra gere vida, arrependimento, direção. Tu és nosso escudo, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nos alimenta, Senhor. Dai-nos agora de comer e beber da Tua palavra, das Tuas mãos nós pedimos. Nos alimenta, Senhor, que a Tua palavra é a nossa oração como igreja em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Capítulo 16 de Levítico, ele é conhecido na teologia como o sábado dos sábados. Sábado sempre é um dia muito importante naquele tempo para os judeus. Por não guardar o sábado, eles foram expulsos da terra deles. Uma das causas foi a não guarda do sábado. Aquilo que acontecia, naquilo que está narrado no capítulo 16, essa cerimônia, também podemos chamar desse ritual, desse culto, que acontecia apenas uma vez por ano, ele era o dia quando todos os pecados cometidos por Israel, de um ano para trás, todos os pecados, através dessa cerimônia, eles eram perdoados por Deus. É como Deus estivesse virando a folhinha. Fala, olha, agora vamos tratar os pecados de vocês, de um ano para trás, todos os pecados. E então, Deus instituiu
essa cerimônia, que é também chamada de o dia da expiação, quando ele tratava com os pecados. O estudioso britânico Gordon Ryan, ele fala que o propósito principal dessa cerimônia aqui era purificar o santuário, ou seja, o tabernáculo. Mas por que o propósito principal era o tabernáculo, o local, aquela tenda, os objetos que estavam lá? Por que aquilo? Porque é lá que se manifestava a presença de Deus. Mas, como um lugar que recebia a presença de Deus, no lugar chamado, no tabernáculo aqui, do Santo dos Santos, como esse lugar vai poder continuar recebendo a presença de Deus, sendo que aqueles que frequentam esse lugar são pecadores? E quando eles entram ali, eles acabam contaminando esse tabernáculo. Sejam os sacerdotes, que são os mediadores entre Deus e os adoradores e o povo, seja o próprio povo que vai lá levar suas ofertas, seus sacrifícios, seus holocaustos. Então, por isso que tinha que se fazer essa purificação também do tabernáculo, desse local, porque Deus se manifestava ali, e Deus é santo. No Novo Testamento, esse dia é conhecido como o dia do jejum. Por quê? Porque todos os judeus não faziam nada. Lembre-se, é o sábado dos sábados. Eles não faziam nada, como era já a ordem de Deus para todos os sábados, mas esse sábado era um sábado especial. E eles então jejuavam. E vocês vão perceber também, pelos versos que nós vamos expor, que eles precisavam também afligir a sua alma. Era um dia de lamentar pelos seus pecados, de se entristecer diante de Deus. Um outro nome também que nós podemos encontrar facilmente nas redes sociais é o Yom Kippur. Se não me falha a memória, no Yom Kippur de 1973, ou seja, quando Israel estava no dia da expiação, no dia do jejum nacional, os vizinhos atacaram Israel, nesse dia. Por quê? Porque as nações vizinhas sabiam que aquele dia, todo judeu estava totalmente voltado para se consagrar, jejuar e confessar e lamentar pelos seus pecados. Então, é esse momento aqui. Essa cerimônia é o momento solene mais importante na religião de Israel. Dentro do judaísmo, esse momento, ele está acima de todos os outros. E por que ainda poderíamos falar, por que esse capítulo 16 é tão importante? Quando nós olhamos para o capítulo 16, ele funciona como uma espécie de centro de todo o livro de Levítico. Ele é o meio. Porque quando você olha para trás dele, os capítulos que vêm antes, o que você encontra? Você vai encontrar o quê? Os sacrifícios, os rituais, a questão como tinha que lidar com os alimentos, a questão como você tinha que lidar com o sangue. Então ele olha para os rituais, para os sacrifícios, como que era a adoração a Deus. Mas depois do capítulo 16, quando você vai para o 17, muda. Então, o livro de Levítico, ele passa a tratar do seguinte, fala, bom, do 16 para trás, vocês aprenderam como adorar Deus, como chegar na presença dEle. E lembre-se, vocês são pecadores, Deus é santo, vocês têm que chegar com cuidado, não é de qualquer jeito. Vocês podem morrer.
Mas agora, do 17 em diante, Deus vai falar então como que um povo que anda na presença dele deve viver. Ou seja, Levítico vai começar a falar de santidade. Então, o capítulo 16 está bem no meio. Por isso que ele é tão importante para entender todo o livro de Levítico. E mais, o capítulo 16 não é apenas o centro do livro de Levítico. Ele é, na verdade, ele é o ponto mais alto de todo o Pentateuco. Ou seja, o que essa afirmação quer dizer? Como assim o Pentateuco? O Pentateuco começa com Gênesis, até Deuteronômio. Perceba, são 5 livros. Depois de Levítico tem Números, Deuteronômio. E aí Levítico está no meio. Mas por quê? Por que que esse capítulo, em especial, é o centro de todo o Pentateuco? E aí, você precisa pensar como que começou a história da humanidade. Adão tinha comunhão com Deus. Adão vivia na presença de Deus, mas quando ele peca, o que acontece com ele? O que Deus faz com ele? Ele é expulso. Aí a gente pensa, ele foi expulso do jardim, está certo. Não, mas não é esse a principal colocação, a principal afirmação, a verdade. Não é que ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso da presença de Deus. Esse é o ponto. E depois então Deus vai chamar o homem Abraão, e dele vai fazer um povo, mas depois eles vão, por causa da fome, para o Egito, eles são escravizados. Depois o próprio Deus vai levantar um mediador, que é Moisés, que está aqui, para tirar eles da escravidão. E por que eles têm que ser livrados do cativeiro? Para eles virem para o deserto para adorar a Deus. E nós percebemos isso no último capítulo de Êxodo. E se você olhar para o verso 2, que eu peço que você olhe o final do verso 2, Deus está falando aqui como que tem que ser, mas no final do verso 2 ele fala uma coisa importantíssima: porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então percebam isso. Deus expulsa o homem da presença dele, na figura de Adão. Depois de Êxodo, Deus começa um processo de trazer esse povo de novo para entrar na presença dele. Tem toda uma preparação. E agora, Deus vai voltar. O povo vai voltar a viver na presença de Deus. Por isso, então, que ele é o clímax de todo o Pentateuco. E é por isso, então, que fazendo uma aplicação na sua vida aqui agora, o que tem mais importante na sua vida do que a presença de Deus? Se tirar a presença de Deus na sua vida, você perdeu tudo. Quem vive sem a presença de Deus, está vivendo como um dos piores mendigos espirituais. Ele pode viver numa boa casa, ele pode ter uma boa família, ele pode ter um bom patrimônio, ele pode ter uma boa formação acadêmica, ele pode ser uma pessoa muito gentil, mas se ele não vive na presença de Deus, ele é muito pobre, 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 pobre. E essa é a situação da humanidade, que não tem Jesus, ele está sem a presença de Deus. Um outro motivo desse capítulo 16 ser o centro de Levítico, é porque aqui eu tenho então a explicação mais importante, a teologia do que é adoração. A adoração é você entrar na presença de Deus. Mas para entrar na presença de Deus tem que derramar sangue, porque se tem derramamento de sangue, não há perdão. E se eu não for perdoado dos meus pecados, como é que eu vou entrar na santa presença de Deus? Primeiro precisa tratar os pecados. Estão entendendo por que num culto como hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, lá no início do culto nós fazemos o quê? Paramos,
nos curvamos a quem? A Deus, e fazemos o quê? Confissão. Percebe isso? Às vezes você não entende como que é o culto, mas olha para aquilo que ele está fazendo aqui, e olha para aquilo que Arão fazia como sumo sacerdote. Indo diante de Deus e pedindo perdão por quem? Por todo mundo. É assim a adoração. E, como eu falei, uma coisa importante que mostra aqui, sem morte não há perdão. Sem sangue não há perdão. Não ache você, que se você faz uma coisa errada com alguém, e você chega lá totalmente sincero, quebrantado, de verdade arrependido, e você fala, olha, me desculpa, porque eu maltratei você, me perdoa. Aí a pessoa, de boa vontade, fala, eu te perdoo. Aí você fala assim, nossa, agora eu estou perdoado. Não! Você não está perdoado. Porque quando você peca contra alguém, você peca primeiro contra Deus. Como que você vai acertar as contas com Deus? E aí o próprio Deus fala que sem derramar sangue não há perdão. É Ele que fala. Ele está dizendo como que Ele perdoa. Para me perdoar tem que derramar sangue. Amém para isso? Esse ritual, então, ele responde, ele pode ajudar você a pensar na seguinte pergunta. Como que eles poderiam entrar na presença de Deus e não serem fulminados? Como? E aí, quando você pensa nisso, entrar na presença de Deus sem ser fulminado, sem ser carbonizado, sem morrer, na hora. Aí nós temos que lembrar alguém que é líder aqui. Alguém que escuta Deus e Deus fala para Arão, que era o que ia liderar toda a cerimônia desse capítulo 16. O próprio Moisés falou o que para Deus? Deus, eu quero ver tua glória. Deus, eu quero ver sua glória. Deus fala para ele, tá bom, vou abrir uma sessão para você, Moisés, vem cá, me veja. Não! Não! E aí eu entendo uma coisa interessante, né? Graças a Deus, por mais que o pedido de Moisés foi todo bem intencionado, por mais que ele estava pedindo a melhor coisa, graças a Deus, que Deus não dá tudo que a gente pede, porque tem hora que a gente pede o que a gente não sabe. E Deus poupou Moisés, entra aqui nessa fenda, vou te esconder aqui, eu vou passar. Quando eu passar com a minha glória, você vai ver por trás, mas você não pode me ver. Se você me ver pela frente, você morre. E eu te chamei para ser meu servo. Eu te chamei para liderar meu povo. Então esse ritual é para isso. Esse ritual é para mostrar. Você vê no verso 2, olha o verso 2, volta lá. Olha o que Deus manda Moisés falar para Arão. Diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Ou seja, o que eu vou falar agora, não é para fazer toda hora não, tá? Não é toda hora. Não é toda hora que você vai fazer não. Não entre todo o tempo para dentro do véu. Depois eu vou explicar aqui. Diante do propiciatório que está sobre a arca. O propiciatório é a tampa da arca. E dentro da arca, está lá as tábuas dos 10 mandamentos. E ali, a presença de Deus, simboliza a presença de Deus. E aí ele continua, para que não morra. Deus estava aqui falando para Moisés, para o próprio Arão se proteger da morte. Lembrando que nesse mesmo dia, quando você volta no capítulo 10, o que aconteceu? Arão perdeu 2 filhos, por quê? Porque entrou de maneira irreverente na presença de Deus, morreu, não é isso? E se você olhar para o verso 1, o verso 1 começa falando isso. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão. O Senhor está lembrando. Mas por que o Espírito Santo está mandando lembrar isso aqui? Para mostrar que no mesmo dia que aconteceu tudo aquilo, Deus está falando como que vai ser um dia solene, quando todos os pecados vão ser perdoados. E é isso que está acontecendo aqui. Então a resposta de Deus, de como que você entra na presença dele sem ser fulminado, é realizando essa cerimônia. Aí eu perdoo os seus pecados. E vocês entram na minha presença. E o próprio desenvolvimento do capítulo 16
Ele vai falar da preparação, que é do verso 1 do verso 10. Depois você tem do verso 11 até o verso 28. Ele vai dizer o seguinte, ele vai detalhar como que é a cerimônia, ou seja, ele vai falar, esse culto é assim que funciona, esse culto é uma vez por ano. E é assim que vocês vão fazer. E quando chega o verso 29 até o final do capítulo, vai falar como que o povo deve obedecer, como que o povo deve se comportar, como que deve agir perante tudo isso, lembrando que tudo isso aqui, a cerimônia, está sendo feito através da vida do sumo sacerdote, que é um mediador entre Deus e o povo. Então nós entramos na primeira parte aqui do capítulo, a preparação. Como que é a preparação? O sacerdote tinha que se preparar, ofertas tinham que ser trazidas, e também tinha um rito para obedecer. Arão tinha que usar a roupa exatamente como Deus tinha descrito. Primeiro ele se banhava em água, depois ele colocava a roupa, e então ele ia começar essa cerimônia diante do Senhor. Arão, ele chegava com um novilho e chegava com um carneiro. Esse novilho que Arão trazia era primeiro para ele prestar a Deus uma oferta pelo pecado. De quem? Dele. Porque ele também é pecador. E ele ia entrar na presença de Deus. Então a primeira coisa que Arão tem que fazer é o quê? Quando ele traz o novilho dele, fazer uma oferta a Deus pelo pecado dele e da sua casa, ou seja, dos seus filhos, os outros sacerdotes. Primeira coisa. E ele também traz um carneiro que vai ser utilizado depois no holocausto. Em seguida vem a congregação, o povo. O povo entrava com 2 bodes e um carneiro. Então vejam, eu tenho 5 animais aqui que vão participar dessa cerimônia. E cada um deles tem um significado. Resumindo então para vocês rapidamente a cerimônia. Arão primeiro faz oferta por ele mesmo, porque ele é pecador, por ele e pelos seus filhos. Depois ele vai purificar o tabernáculo. E então, em terceiro lugar, ele vai fazer oferta pelo pecado do povo. Em seguida, ele vai pegar um dos bodes que o povo trouxe, vai pôr a mão na cabeça dele e vai mandar esse bode embora. E isso tem um significado para o povo. Nós vamos chegar lá. Por fim, ele vai fazer os holocaustos e a cerimônia termina. E tem algo de extraordinário aqui, que eu já falei um pouco, que é o verso 2. Deus, ele vai aparecer para o homem. Deus vai aparecer ali. Só que vocês vão perceber agora, a partir do verso 11, que o sumo sacerdote não poderia olhar direto para a arca. Os homens que estão aqui vão se lembrar de que quando os filisteus pegaram numa batalha a arca, essa mesma arca, e ela foi para os filisteus, e eles começaram a morrer por causa da arca. Quando a arca volta para Israel, e quando está na cidade de Bet-Semes, eles recebem a arca, e eles, de maneira irreverente, eles abrem, eles tiram o propiciatório, certo? Eles abrem, eles tiram a tampa da arca. 70 homens fazem isso. 70 homens morrem. Aí em seguida os moradores falam assim, vamos mandar essa arca para outro lugar. Porque a arca trouxe juízo. Mas, lembre-se, por que todo esse cuidado? Por que tudo isso? Por causa da presença de Deus. Porque a presença de Deus é santa. E, sendo bem sincero, nós temos uma noção muito frágil do que é a santidade de Deus. Nós não entendemos bem a santidade de Deus. Não estou dizendo que você não crê,
Mas se nós entendêssemos mais profundamente a santidade de Deus, nossa vida seria diferente. Eu preciso falar isso para você, eu preciso falar isso para mim. Conhecer de maneira mais profunda a santidade de Deus é ter uma vida que odeia o pecado. É ter uma vida que quer viver só para Ele. É ter uma vida que não quer perder tempo com as coisas do mundo. E aí quando eu falo tudo isso, onde eu encontro isso entre nós? Entende? Como falta um verdadeiro conhecimento da santidade de Deus. Como que nós precisamos de estudar mais, de receber mais do Espírito. E então nós chegamos no verso 11, nós vamos agora entrar na purificação. E aí quando alguém pode se perguntar, mas por que tinha que purificar mesmo o lugar? Porque Deus se manifestava ali. E lembre-se, quando os sacerdotes e os adoradores iam ali no tabernáculo, eles contaminavam com a sua própria vida, com seus pecados. Mas o verso 1 vai nos dar um motivo muito forte para mostrar que depois que acontece aquilo com os 2 filhos de Arão, no capítulo 10, e aí em seguida Deus já mostra o que tem que fazer no dia da expiação. Por quê? Nadab e Abiú morreram onde? No deserto? Não. No arraial? Não. Nadab e Abiú morreram lá na tenda. Seus corpos ficaram ali, sem vida. E se nós formos um pouquinho atentos, nós vamos lembrar que qualquer de Israel, e muito mais ainda o sacerdote, quando tocava num cadáver, ele ficava impuro. Então o tabernáculo está contaminado, irmãos. Tinha 2 corpos lá dentro. Se um sacerdote lá no arraial tocasse em alguém morto, ele tinha que fazer uma purificação longa, detalhada. Agora, aconteceu dentro. Tem que purificar o tabernáculo. Então, quando Deus revela o motivo pelo qual tinha que purificar o tabernáculo, o verso 1 já começa, falou, teve morte aqui dentro. Como é que eu vou manifestar a minha presença? Se está contaminado pela morte. E então acontece a purificação do tabernáculo. E aqui a gente precisa entender o seguinte. Tinha a tenda toda, uma espécie de um quadrilátero, um polígono, 4 lados. Você tinha 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos do outro lado e 3 tribos aqui. Se você soma, dá 12. As 12 tribos de Israel. E a tenda do tabernáculo ficava no meio, porque Deus habita no meio do seu povo. E deixa-me falar uma outra coisa linda para vocês. A maneira pela qual Deus mandou as tribos ficarem posicionadas foi a seguinte: quem estivesse dentro ali da tenda, do tabernáculo, e olhasse para onde o sol nascesse, vou ver o nascer do sol. Quando ele olhava lá, o sol se levantando, a tribo que estava bem no meio, era a tribo de Judá. Percebam como Deus é detalhista. Sabe por quê? Porque Jesus, que vem da tribo de Judá, é o sol da justiça. Percebam isso? A posição geográfica das tribos, tudo aponta para Cristo, aponta para a presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Como que Deus, Ele é cuidadoso, meticuloso. E então você tinha, quando entrava nessa tenda, você tinha uma bacia de lavar, onde os sacerdotes ali usavam, tinha um altar, onde ele queimava ali os sacrifícios, e aí tinha um lugar fechado. E tinha 2 lugares, 2 compartimentos. O primeiro que você entrava era o lugar santo.
Mas aí tinha um outro lugar, e esse outro lugar era onde Arão tinha que entrar uma vez por ano, que o lugar poderia ser chamado ou lugar santíssimo ou santo dos santos, e lá ficava a arca, e lá que Deus manifestava a sua presença. Então, essa é a disposição das coisas, e tudo isso teve que ser purificado com sangue. E é interessante que a purificação acontecia de dentro, lá da parte mais interior do tabernáculo, para fora. E quando eu começo a pensar isso, que a purificação que Deus fez no lugar onde se manifesta de dentro para fora, aí eu olho para a sua vida, eu olho para a minha vida. Como é que Deus começou a mudar a sua vida? Foi fora ou foi dentro? A transformação na vida de alguém que conhece Cristo, que tem acesso a Deus, a santificação que nós chamamos um processo, ela acontece de dentro para fora. A purificação na sua vida é de dentro para fora. Por isso que o Espírito habita dentro de nós. Amém? E assim era o tabernáculo. A purificação, o sangue ia primeiro dentro, depois ia purificando o lugar santo, e depois o altar lá fora, e a bacia de lavar lá fora, tudo apontando para Cristo, tudo apontando para a nossa vida, para a vida da igreja. Tudo era purificado pelo sangue. Agora, tem algo mais fantástico aqui ainda. A purificação do tabernáculo. Pense um pouco comigo. Adão vivia na presença de Deus. Mas quando ele peca, ele é expulso. E quando Adão peca, o que ele faz com a criação? Ele contamina. O pecado de Adão contamina tudo. Então, quando nós olhamos para a purificação do templo, ao mesmo tempo que tinha uma realidade para eles lá, para os judeus, para Israel no Antigo Testamento, tem uma realidade para nós. Porque a purificação do tabernáculo aponta para uma purificação futura de toda a criação na volta de Cristo. Então lembre-se o que Paulo fala em Romanos. Assim como tinha esse ritual todo ano, que tinha que purificar o tabernáculo, e lembre-se, o tabernáculo é como se fosse uma espécie de um pequeno universo, e tinha um lugar ali naquele universo, onde Deus habitava, no Santo dos Santos. Então assim como o tabernáculo tinha que ser purificado, esse ritual aponta que vai chegar um momento, quando Cristo voltar, e hoje nós temos uma revelação muito maior para entender isso, toda a criação de Deus também vai ser purificada, todo o mal vai ser expurgado. Por quê? Por que quando Cristo volta, Ele tem que purificar todo o universo? Porque Apocalipse diz, irmãos, que de repente, na nova terra, veja, nova terra, purificada pela volta de Cristo, nós vamos olhar para o céu, e quem vai descer? A nova Jerusalém celestial. E a nova Jerusalém celestial significa Deus está voltando para habitar com os seus para sempre. E aí diz, não tem pecado aqui, não tem maldade, não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. Tudo isso está nessa purificação aqui. Um dia toda essa maldade vai passar, toda a opressão. Eu me senti mal ontem à noite, quando eu me arrumando para sair, eu vi uma cena que quando foram libertar 3 reféns israelenses, eles fizeram um palco, e eles expuseram aquelas 3 pessoas, ali, como se fosse um troféu, e fizeram eles falar ali, expondo aquelas pessoas.
Quando Cristo voltar, tudo isso vai ser julgado. Toda essa maldade vai ser expurgada da terra. Então aquilo que começou com Adão, a chegada do pecado e de toda a contaminação e corrupção, isso tudo vai acabar quando Jesus voltar. Lembre, você tem sede de justiça? Você quer ver as coisas certas? Você quer ver as coisas no lugar? Então ore para que Jesus volte, que é a única maneira, não tem outro meio, não existe outra maneira que as coisas vão entrar no lugar. Elas só vão voltar para o lugar quando Jesus voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que amam a volta de Jesus. Se o ponto alto de Levítico é o capítulo 16, se o capítulo 16 de Levítico é o centro de todo o Pentateuco, então qual é o ponto mais importante dentro da cerimônia? É quando Arão, o sumo sacerdote, devidamente banhado, devidamente vestido, e quando ele fala devidamente vestido, eu lembro de Apocalipse, vestes brancas. Fora a parábola que fala que teve uma festa, que significa o encontro final com Deus, uma pessoa não tinha roupa, ela foi expulsa. Percebe tudo isso? Tudo simbolizado aqui. Então Arão faz o sacrifício por si, então Arão vem com o incensário. E aquele incensário, ele tem que entrar com o incensário, ele tem que abrir o véu e entrar com o incensário. Por que ele não pode entrar sem o incensário? Arão não pode ver a tampa da arca. Arão não pode ver a arca. Como é que Deus faz para proteger Arão então? Tem o véu que já protegia, era só não entrar lá dentro. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar. Então ele entrava já com o incensário dele. E o incensário fazia o quê? Tinha brasa ali, fazia fumaça. Quando ele abria a cortina do véu, ele abria o véu para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, a fumaça protegia a vida dele, para ele não morrer. Então era um lugar que ficava cheio de fumaça. Ele não podia olhar para a arca, porque a presença de Deus está ali. O próprio Deus falou: eu vou aparecer nessa cerimônia. Só que você não pode me ver, senão você morre. E aí, irmãos, as pessoas falam que tiveram visão, que viram Deus, que encontraram Deus e elas continuam vivas. Mas na Escritura ninguém que olha para a arca permanece vivo para contar como ela é. Entende isso? Por que as pessoas às vezes falam isso assim? Porque não entendeu a santidade de Deus. Se entendesse a santidade de Deus, não falariam essas coisas. Então, ver a glória de Deus é uma sentença de morte. Não existe vida quando as pessoas olham para a glória de Deus. Nós chegamos então à parte aqui que tinha os bodes. Tinha 2 bodes que a congregação trazia. Fazia-se um sorteio ali conforme a lei. Um bode era sorteado para morrer, o outro bode ficava vivo. O bode que morria, o sangue dele ia ser utilizado para purificar o tabernáculo. Depois, Arão vinha, colocava as 2 mãos na cabeça desse bode vivo. Quando ele fazia isso, de alguma maneira, aquilo ali estava dizendo o seguinte: toda a culpa dos pecados de Israel está sobre esse bode. E aí então, eles designavam um homem que pegava esse bode e levava esse bode para o deserto. E quando ele chegava muito longe do arraial, muito longe, ele soltava esse bode lá e ele voltava para o arraial. E o que isso significa? O que esse bode
sendo levado para o deserto e solto para não voltar para o arraial, Deus está eliminando o pecado no meio do seu povo. Deus, quando Ele perdoa você, Ele manda o pecado embora. E dos teus pecados não me lembrarei. Então essa figura desse bode, por um lado, lembra isso, que Deus manda o pecado embora. Não fique pensando nesse pecado. Se eu perdoei vocês, para que ficar pensando? E muitos de vocês fazem isso, e são atormentados, a consciência de vocês. Mas será que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, não é suficiente, poderoso, para limpar a minha consciência quando eu peço perdão? E por que era para o deserto? Porque o deserto é símbolo de morte. O deserto é símbolo de trevas. E deserto é símbolo de não ter a presença de Deus. Então, tem uma outra coisa que esses bodes mostram para nós aqui. Além de levar os pecados embora, tem outra coisa. Tinha 2 bodes. Um bode morre, e o sangue dele é utilizado na purificação. Ou seja, um dos bodes lembra perdão de pecados. Um dos bodes está mostrando que tem salvação, porque o sangue dele foi derramado. Mas e o outro bode? O outro bode foi mandado para longe. Agora deixa eu olhar esse bode que vai embora de outra maneira. O bode que vai embora, ele foi enviado para longe da presença de Deus, para nunca mais voltar. Então nesse ponto aqui também, esse bode que vai embora, lembra que cada pessoa está andando no caminho de um bode ou do outro. Ou você está andando com Cristo, então é aquele bode que morreu, que simboliza também o sangue de Cristo, que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Mas agora, se você está no caminho desse bode, que vai embora, pode ser então que alguém, que está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas não coloca a sua fé verdadeiramente em Jesus, pode ser que um dia, após a sua morte, não vai ter mais como voltar atrás, porque morrendo vem o juízo. Então o que acontece? Vai viver para sempre, longe de Deus. E o deserto, então, no final também representa o próprio inferno, porque não sai de lá, não volta. O bode não voltava, ele fica lá. E lembrando que Jesus venceu Satanás no deserto, para que nenhum ser humano tivesse que experimentar o deserto chamado inferno. Como 2 bodes podem falar tantas coisas? E se você está no caminho do bode que morreu, é porque Deus foi gracioso com você. Porque aqui, em nenhum momento eu vejo que é o homem que está buscando a presença de Deus. Não, sempre é Deus procurando o homem, ou seja, é a presença de Deus que está voltando, não é o homem que está buscando. É Deus que sempre está buscando você. E então chegamos no verso 29, como é que esses homens, como é que esse povo tinha que viver? Olha o verso 29, diz aqui: afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Está vendo aqui? O sábado dos sábados, não faça nada, se aflija, jejum. Verso 31, a mesma coisa. É sábado de descanso, solene para vós outros, afligireis a vossa alma. Aqui é dia de quebrantamento, é dia de confissão de pecados. Lembre-se, Yom Kippur, o dia do perdão. Mas para ter perdão tem que ter o que primeiro? Confissão de pecado, quebrantamento, rasgar o coração diante de Deus.
Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Por causa de Jesus, você pode viver na presença de Deus. E isso é valioso. E quando nós olhamos para a vida de Arão e para a vida de Cristo aqui, comparadas nesse capítulo 16 de Levítico, Arão foi o primeiro sacerdote, e ele era da tribo de Levi, e os sacerdotes então ficaram conhecidos na ordem arônica, porque vem de Arão, mas Cristo não era levita, Cristo é da tribo de Judá, e ele não é da ordem arônica, ele é da ordem de Melquisedeque, aquele que não tem início de dias. O sumo sacerdote fazia esse ritual todo ano, mas Cristo se ofereceu na cruz uma única vez, não teve a segunda vez em Cristo. O sumo sacerdote banhava-se antes da cerimônia e durante a cerimônia, ele tinha 2 banhos. Cristo foi ungido por uma mulher que ficou aos pés dele e quebrou o perfume, e ele disse: essa mulher ungiu meu corpo para a cruz. O sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos primeiro, mas Cristo é Deus, ele nunca pecou, então ele não ofereceu um sacrifício por ele, mas por nós, a igreja. Ele se deu por você. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, e se fizesse tudo direitinho, ele saía vivo, mas se fizesse errado, ele morria lá. Por isso que eles entravam também com o tempo, com uma corda amarrada na cintura. Se passar um tempo ele não vem, qual a conclusão? Ele morreu. Puxa a corda. Quem vai entrar lá dentro? Só ele podia entrar, ele está morto. Mas Cristo, ele foi colocado no altar, que nós chamamos de cruz. Só que ali ele ficou, e ali ele morreu, e ali ele foi sacrificado. Ele ficou na cruz. E o que falavam para ele? Se tu és o Cristo, desce daí para a gente crer em você. Eles tentaram Jesus. O sangue era aspergido em todas as coisas do tabernáculo, mas Cristo derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ter perdão de pecados no nome dele. Como eu disse no início, essa cerimônia era o momento mais importante do judaísmo. Judaísmo no qual o próprio Jesus viveu e obedeceu. Mas para nós, o grande momento aconteceu numa sexta-feira, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é o nosso grande momento, a morte de Jesus, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa. E aqui eu termino lembrando a você que quando Cristo deu o brado e entregou o Espírito ao Pai, e ele morreu como homem, existia um véu no templo de Jerusalém, assim como existia um véu nesse tabernáculo da época de Moisés. E quando ele morre, a Escritura diz que esse véu se rompe de cima a baixo, dizendo para todos: agora já não há mais separação, porque o véu foi tirado. Agora, por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus. E lembre-se de uma coisa: o véu se rasgou de cima para baixo. O perdão que nós experimentamos no culto como hoje, como culto de ceia, é um perdão que vem
do céu. E o sangue, que é o preço da culpa dos nossos pecados, foi o sangue de Cristo. E é por causa de Cristo que nós podemos então entrar na presença de Deus, viver na presença de Deus, sermos filhos de Deus, servir a Deus. Nós podemos ter uma vida com Deus. Mas isso só aconteceu porque Deus voltou para o homem. Amém.